Olá, gente. Olá, sétimo ano. Mais uma vez, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo dos mapas. Dizer para vocês que a gente vai começar em uma sequência de aulas falando sobre cartografia, estudando um pouquinho sobre os mapas aqui do Brasil, tá? Da América do Sul como um todo, tá? Então, peço que vocês fiquem atentos e prestem bastante atenção também nessas aulas, tá? Peço também que vocês, sétimo ano, assim como a gente sempre costuma frisar, né? Que vocês continuem utilizando os recursos digitais, né? Esses recursos auxiliam você na dinâmica de aprendizado, na dinâmica de conhecimento, tá? Quais são esses recursos? Pausar, voltar o vídeo, deixar ele mais lento ou mais rápido, tá, gente? Assistir essa aula quantas vezes quiserem e puder, tá, gente? Peço que vocês também busquem as plataformas, né? Que o Estado ele deixa disponível para vocês, como, por exemplo, a plataforma AVA, tá? Que lá a gente coloca alguns estudos, né, maiores, documentários, deixamos também para vocês atividades, né, extra sobre a aula, então é interessante que vocês acessem a esses recursos também. Ok, sétimo ano, vamos à nossa aula. A aula de hoje vamos falar sobre tipos e evolução do mapa do Brasil, tá? Acompanha na tela. Gente, a cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana, tá? É o estudo que atua na concepção, produção, divulgação, representação e todo o processo dos mapas. Essa é a definição associada à cartografia internacional. Gente, olha para mim. A gente está observando que a cartografia ela tem uma visão ampla, tá? O estudo dos mapas não é simplesmente você chegar, olhar um mapa ou se localizar, não. Não é o que você faz no GPS quando você quer buscar um local, né? Você vai lá, digita o nome da rua, digita o endereço e acha, tá? O estudo dos mapas ele vai bem além disso. Para a gente chegar nesse nível em que estamos hoje, precisávamos, né, na verdade, estudar vários conceitos, tá? Fazer cálculos matemáticos, desenvolver o assunto na filosofia, na história, tá, gente? A geografia como um todo, ela ficou responsável por divulgar esses mapas, por desenvolver o entendimento desses mapas. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês divulgando, tá, sobre a cartografia, divulgando de como funcionam, tá, as dinâmicas de entendimento dos mapas, tá? E é isso que a gente vai fazer durante essas nossas aulas. Ok, sétimo ano. Vamos continuar nossa aula. Olha na tela. Sabemos que o mundo ele possui um formato semelhante a uma bola, tá? Não é bem uma bola que vocês estão vendo aí, tá? Mas é bem parecido aí com uma circunferência. Então vocês estão vendo aí, né, uma imagem do globo, tá? Todos os seus continentes aí nos devidos lugares, tá? Vemos aí a parte do continente americano, africano, Europa, Ásia, Oceania, tudo no seu lugarzinho, tá? Então, mas para que a gente chegasse nesse nível de entendimento, foi necessário, tá, um estudo detalhado sobre cada área, um estudo matemático sobre cada área, tá? E a gente vai entender um pouco sobre ele. Olha na tela mais uma vez. Existem três principais tipos de projeção cartográfica: a plana, a cilíndrica e a azimutal. Gente, olha para mim. Quando eu estou falando de projeção, quando eu falo projeção, o que é que vocês entendem? O que é que vem na mente de vocês inicialmente? Vem a ideia de você observar uma imagem, né? Ver aquilo projetado. Geralmente a gente olha a projeção quando assistimos um vídeo. Geralmente a gente olha a projeção quando ouvimos, né, algum áudio. Tá? É uma forma de projeção também. Mas existem três tipos de projeção que a gente entende sobre o mapa. É a projeção plana, a cilíndrica e a azimutal. Olha na tela, gente. Quando observamos a projeção cilíndrica, nós pegamos uma imagem, né? Nós pegamos uma forma retangular e passamos em volta do globo, tá? É interessante a gente observar que a projeção cilíndrica é a mais utilizada por nós até hoje. Quando nós observamos a projeção cônica, tá? Nós pegamos uma imagem, né? No caso uma folha,
e formamos ela aí em volta do globo no formato de cone. E a azimutal nós pegamos um círculo, tá? E colocamos em volta do globo. Tá, gente? Olha para mim. Então, essas projeções, elas são formas de representar o mapa. Inicialmente, como quando nós começamos a aula, vimos que o nosso planeta, né, tem um formato de um globo, tá? E precisamos representar os continentes nesses formatos, tá? Então, é interessante a gente observar que, para entendermos sobre o nosso planeta, é necessário que nós criemos, desenvolvamos, né, no caso aí, formas de entendimento, tá? Olha na tela mais uma vez, gente. A gente observa, né, a projeção cilíndrica, tá? É a mais utilizada por nós. Seguida vem a projeção aí plana, tá? Também chamada de azimutal, a gente está observando aí. E chegamos, né, à conclusão de que essas são as formas de representação, tá, gente? Olha para mim. Mas, para chegarmos aí nessas formas de representação, foi necessário desenvolver cálculos matemáticos, tá? Foi necessário fazer umas continhas. Eu sei que muitos de vocês aí não gostam muito da matemática, tá? Mas nós também aprendemos sobre matemática aqui na nossa aula de geografia, tá? Então, quero mandar um alô aí para os professores de matemática do ensino fundamental e do ensino médio aqui do EducaPE e dizer para eles que eu estou me sentindo aqui um professor de matemática agora também. Olha na tela. Gente, observamos as coordenadas geográficas, tá? É através das coordenadas geográficas que nós conseguimos aí localizações perfeitas do planeta, tá? Então, duas formas de coordenadas, quando a gente observa, né, quando a gente aprende sobre coordenadas, a gente observa dois pontos, tá? Latitude, tá? Que é a distância de um ponto qualquer em direção à linha do Equador. Vamos entender. Essa linha pontilhada que vocês estão vendo no centro do planeta é chamada de linha do Equador. Essa linha do Equador, ela divide o planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, na parte norte, e o hemisfério sul, na parte sul. Tá? Então, para a gente entender a ideia de latitude, são essas linhas aí que estão aí cortando o planeta. Então, a gente inicialmente começa com a 1.0, 1.90 e vamos subindo, né? 60, 30, até chegar no zero, que é a linha do Equador. Então, a linha do Equador é a referência zero, quando nós observamos sobre latitude. Olha para mim, gente. Mais um pouco à frente, a gente vai fazer, né? Vai entender alguns cálculos. É interessante que vocês entendam que no final, a gente começa por 90, vamos subindo para 60, 30, até chegar no ponto zero, tá? Depois a gente começa com 30, 60, 90, tá? Então a gente vai observar que se a gente for calcular tudo isso, dá 180 graus. Então, tudo isso eu quero que vocês guardem informação, porque lá na frente a gente vai fazer um exercíciozinho, prestem atenção. Quando a gente fala sobre longitude, eu falei para vocês que são dois pontos, né? Latitude foi o primeiro, e agora a gente vai ver sobre longitude. É a distância de um ponto qualquer em direção a Greenwich, a linha imaginária perpendicular à linha do Equador. Então, vocês estão vendo, né? A gente viu inicialmente que na questão de latitude dividimos em dois polos, né? A gente falou sobre o hemisfério norte e sul. Agora a gente está vendo que vai dividir agora em duas bandas, leste e oeste, tá? Então, norte e sul, leste e oeste. Na longitude, leste e oeste. Sempre quando a gente for observar a leste, nós olhamos para a Ásia, tá? A Ásia ela está no ponto leste. E quando nós falamos sobre oeste, a gente vai falar sobre a América. Então, para a gente dividir os dois pontos, como a gente viu, norte e sul, leste e oeste, tá? Como funciona na questão de longitude? É um pouquinho diferente. Quando a gente viu sobre latitude, vimos que o ponto zero, a linha zero, é a linha do Equador, e em Greenwich, a linha zero vai ser o meridiano de Greenwich, tá, gente? Em longitude, o meridiano de Greenwich é a linha que divide o planeta em duas bandas, leste e oeste. Aqui funciona também de modo semelhante. Greenwich vai ser o ponto zero e a gente vai subindo. 30, 60, 90, 120 e 180. Do outro lado a gente vê negativo, né? A gente vai ver 30 negativo, 40 negativo, 90 negativo, 120 negativo
150 negativo até 180, que é o ponto, a gente vai ver que é o ponto de divisão ali. Olha para mim, gente. Então, vimos essa questão de coordenadas geográficas, tá? Tanto na questão de latitude, que foi o que a gente viu primeiro, que divide pela linha do Equador em dois hemisférios, norte e sul, como agora pela questão de longitude, que a gente vai ver que divide o meio vai ser Greenwich, leste e oeste, ok? Vamos entender como a gente vê isso na prática. Olha na tela mais uma vez. Coordenada geográfica é o ponto onde as linhas de latitude e longitude se cruzam, tá? Então, coordenada vai ser esse pontinho aí, tá? No meio onde as linhas se cruzam. Professor, esse pontinho é a linha do Equador? Não, ele pode ser uma outra localização que a gente vai ver futuramente, mas inicialmente a gente está vendo que esse pontinho aí marcando a África, o ponto D, é a coordenada geográfica, é a numeração que a gente está vendo. E a gente vai entender agora como é que a gente faz esse cálculo. Olha na tela mais uma vez. Como atividade, agora na nossa metade da aula, nós estamos no meio da aula, como atividade, vamos falar sobre a localização das coordenadas. Então, eu já coloquei o ponto A aí que a gente vai dar como exemplo, e eu quero que você trave o vídeo e tente fazer o ponto B, o ponto C e o ponto D, quando a gente terminar de ver o exemplo do ponto A. Professor, como é que eu faço isso? Não estou entendendo nada. Estou vendo um mapa aí, cheio de quadradinho, não estou entendendo nada. Vamos procurar aí entender. Preste atenção. Gente, estamos vendo que existem aí alguns pontos, né? 4 pontos. O ponto A, o ponto C, o ponto D, o ponto B e o ponto B. Então, a gente está vendo todos esses pontinhos aí, marcando uma coordenada. O meio deles, o meio desse ponto, é a coordenada que a gente quer. Como é que eu fiz o cálculo desse ponto A? Eu peguei as duas linhas, vocês estão vendo essas duas linhas mais escuras aí, que dividem a Terra aí em dois hemisférios, o norte e sul, e divide também em leste e oeste. O ponto A, ele está na América do Norte, tá, gente? Então, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular do ponto 0 de Greenwich, tá, que é o primeiro ponto. A gente vai calcular assim, 0, 20, tá? 40, 50. Então, vocês estão vendo ali, ó, que está no grau 50, tá? Então, 50 norte, porque ele está na parte norte. Quando a gente vai ver a parte oeste, tá? A gente vai contar de baixo agora para cima. A gente contou do centro, tá? Até o ponto A. Agora a gente vai contar de baixo para cima. De baixo para cima dá 100. Porque se você observar ali, ó, na lateral tem a numeração bem bonitinha. Se você observar, a gente vai conseguir montando, né? Vai subindo. De 0 até 100. E chegamos no ponto A. Então, o que é que a gente diz? Como é que a gente lê? Estamos a 50 graus norte, tá? E estamos aí a 100 graus oeste. Porque contamos aí de baixo para cima. Ok, gente? Olha para mim. Então, eu quero que vocês tentem fazer esses cálculos, tá? Esse mapa vai estar disponível aí no YouTube, então deem print e tentem fazer aí os outros pontos que eu deixei. Certo? Sétimo ano. Vamos continuar a aula. Então, os sistemas de coordenadas para a localização do Brasil são quase que totalmente no hemisfério sul. Então, a gente vê que o Brasil ele está quase que situado todo no hemisfério sul. Por quê? O Brasil ele é cortado pela linha do Equador, na parte mais ao sul, tá, gente? Então, a gente vai ver que o Brasil, ele quase que 100% está no hemisfério sul. Ok, então essa aí é a dinâmica de localização do nosso país, tá? Olha na tela mais uma vez. Existem também os mapas de fronteiras, tá? Esses mapas de fronteiras, eles conseguem ser identificados como uma divisão política do Brasil. Olha para mim. Vimos a questão de localização, tá? A dinâmica dos mapas com relação à localização. Precisamos entender mapas para nos localizarmos, tá? Essa é uma das finalidades principais do mapa, tá? Como um todo. E precisamos também entender as questões políticas de Estado. Precisamos também entender algumas questões sociais quando observamos os mapas, tá? E uma dessas questões está dentro da divisão política, tá? Então, eu trouxe um mapa do Brasil para que a gente entenda o que é a divisão política. Olha na tela. Então, vocês veem na figura 1, tá?
é o Brasil e suas fronteiras geográficas e divisões políticas, tá? Então, cada quadradinho desse com a corzinha que vocês estão vendo aí representa um estado diferente, tá? Cada estado tem a sua questão política, cada estado tem a sua dinâmica política envolvida, tá, gente? Então, quando a gente fala divisão do Brasil em sua forma política ou divisão política do Brasil, estamos falando da divisão entre os estados, certo? Uma outra questão que a gente também pode ver é como a gente chegou às 5 regiões, né? A divisão regional do Brasil. Olha para mim, gente. Na divisão política, a gente observa todos os estados brasileiros. Mas garanto que você já ouviu aqui na minha aula, ou na aula do seu professor, tá? Sobre as 5 regiões do Brasil. Quais são? Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste e região Sul, tá? Como a gente chegou a essa ideia de região? Professor, na divisão política a gente vê todos os estados brasileiros, tá? E na divisão regional a gente vê essas 5 regiões. Como é isso? Sim, vamos observar na tela. A divisão regional do Brasil, gente, ela passou por um processo de formação. Inicialmente, a gente não viu o Brasil nessas 5 regiões que eu falei para vocês não, tá? O Brasil estava num processo aí de transformação. Então, a gente vê através desse mapa aí de 1941, tá? Desenvolvido por um grupo de pesquisa chamado IBGE. Olha para mim, gente. O que é o grupo IBGE? O grupo IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Esse instituto, esse grupo, ele cuida da parte de estudo sobre população, estudo sobre desenvolvimento do país, estudo sobre mapas, que é uma das finalidades do IBGE, tá? E ele começou a desenvolver essas questões regionais, que são importantes para o desenvolvimento do país como um todo. Professor, como assim desenvolvimento? Estamos falando aí mais na questão de, por exemplo, no estado do Nordeste, quais são as políticas, quais são os planos de melhoria do Nordeste, tá? No Norte, no Sudeste, quais são os planos, as políticas de melhoria para o Norte, tá? Então, a gente vai entender que isso foi um processo aí de formação. Não chegaram já com essa ideia não, tá? Teve que ter todo um amadurecimento, todo um crescimento de estudo. Vamos observar na tela. Gente, acompanha na tela. A gente está vendo que, inicialmente, não tínhamos aí essas regiões, né? Começamos com outros tipos. Observe, estamos vendo que a parte norte, né? Essa parte mais em rosa aí, tinha menos estados, tá? Enquanto a parte aí oeste, né? Não era nem centro-oeste ainda, era a parte oeste, ela tinha aí poucos estados. E a parte sul já tinha São Paulo, né? A gente sabe que hoje São Paulo, ele não está no sul, ele está no sudeste, tá, gente? Então, vocês estão vendo que não, essa formação aí, né, regional, essa divisão regional que a gente está observando, é uma divisão completamente diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, Bahia e Alagoas não era da parte nordeste. Bahia e Alagoas era da parte este, que nem existe mais essa parte, essa porção este, né, gente? Então, a gente está vendo que foi um processo de formação. Quando a gente vai passando os anos e a gente vai para 1969, já conseguimos entender mais parecido com o que a gente tem hoje em nossa divisão regional. Norte, a partinha rosa, a gente vê o Nordeste, essa verdezinho mais claro, a gente vê o Sudeste, que agora aparece, né? Tiramos a questão de Este e colocamos agora Sudeste. E aí São Paulo já faz parte da região Sudeste. Vemos a parte Sul, com os estados que se tem hoje, e a região Centro-Oeste, que agora ela surge, tá? Mas é interessante observar que nessa divisão regional, ainda a gente vai observar que estados como, por exemplo, Goiás, Tocantins, na verdade, estava na parte centro-oeste, né? E hoje faz parte da parte norte, tá, gente? Então, houve aí uma reposição, né? Uma troca de ambientes aí para a formação da nossa divisão regional, tá? Então, na tela você vê aí a atual, tá? Desde 1988, que nós temos aí essa divisão regional atual, tá? Então, vocês estão vendo o Brasil aí com seus devidos estados em regiões certas, tá? Gente, olha para mim. Você me pergunta, professor,
por que é importante aprender sobre regiões do Brasil, por que é importante a gente entender sobre quais estados estão na região norte, quais estados estão na região sul. A gente é importante entender por quê. Através disso, a gente observa que cada região tem as suas características físicas, cada região tem as suas características de desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, se você sai do Nordeste e vai para o Norte, você já vê brasileiros com outras características, né? Características mais indígenas, características, né, da região como um todo. Quando a gente vai na região sul, por exemplo, nós observamos uma população com outras características também, descendências mais fortes com os europeus. Então a gente observa que essas regiões desenvolvem características. Observamos também na região sul que as pessoas elas têm uma característica de pele mais branca, de pele mais clara, por conta também da região estar situada em áreas subtropicais, em áreas mais frias, do que, por exemplo, a região Nordeste, que tem áreas mais quentes, do que a região Sudeste, que tem áreas mais quentes. Tá, gente? Então, a gente observa que existem, né, características específicas em cada região do Nordeste. E é por isso que é interessante nós estudarmos sobre essas regiões. Tá? Ao longo das aulas, né, ao longo dessas aulas que a gente vai estudar sobre cartografia, eu vou trazer para vocês alguns mapas e a gente vai analisar esses mapas. Ok, sétimo ano. Vamos continuar nossa aula. As regiões servem para melhor analisar as desigualdades regionais, mesmo que não tenham como apresentar as singularidades, pois são muitas. Tá? Podem também ser utilizadas para a implantação de políticas públicas que atendam à demanda da população. Tá, gente? Então foi isso que a gente falou, tá? Olha para mim. Foi isso que a gente falou, né? É interessante a gente entender que existem algumas políticas públicas, tá? O que são essas políticas? São medidas de melhoria na sociedade, tá? Ações que conseguem desenvolver a população. Por exemplo, quando algum trabalho, algum projeto social é desenvolvido no Nordeste para levar água, por exemplo, para o Nordeste, em áreas que tem seca, tá? Isso é um desenvolvimento da sociedade, isso é um desenvolvimento de políticas, tá? Que estão sendo feitas para a melhoria da sociedade. Quando a gente vai, por exemplo, na região Sudeste e entendemos aí sobre as áreas, né, de agricultura, né, desenvolvimento da agricultura naquela região, está sendo feito estudos, trabalhos, então são medidas ali também de melhorias, tá, gente? Então é interessante a gente observar cada estado com as suas respectivas políticas de melhoria para a sociedade. Ok, gente? Dizer para vocês que é interessante que vocês continuem acessando as nossas redes sociais, tá? Continuem buscando conhecimento através desse projeto aqui. Nós montamos essas aulas, nós montamos essa estrutura, porque não é só professor, tem todo um pessoal aí que trabalha, tanto na questão de imagem, tanto na questão de divulgação, enfim, são inúmeros trabalhos e é interessante que vocês continuem buscando o conhecimento por meio também aqui do EducaPE, tá, gente? Curta o nosso vídeo e até uma próxima, sétimo ano. Valeu!